Junto ao acervo e galeria de troféus do Juventude, nesta data comemorativa, os 100 anos do Juventude, eu conto com a presença aqui do historiador, jornalista e também cardiologista, o Dr. Francisco Michelin. Dr. Michelin, muitas histórias vividas junto ao Juventude, e hoje esse reconhecimento de 100 anos, uma história e uma data mais que marcante. É muito gostoso, meu caro amigo Marcos, falar sobre o Juventude. E para mim, que acompanho o Juventude desde criança, eu morava a 2 quadras do estádio, na época chamado romanticamente de Quinta dos Pinheiros. Eu, quando terminava minhas aulas e a nossa turma, escapava para cá e vinha ver os treinamentos. E naquele tempo não existia alambrado, existia uma cerquinha de madeira que a gente entrava e até batia a bola com os jogadores treinando. Mas o que eu quero dizer é que a história do Juventude, ao longo de um século, é uma história fascinante e pode-se dizer que é maravilhosa. O Juventude é o clube mais ranqueado do interior gaúcho e, junto com o Guarani e a Ponte Preta de Campinas, um dos 3 clubes interioranos do Brasil mais ranqueado. Nada e ninguém nos supera. O Juventude tem uma história muito linda, triunfante, atestada pelos fatos, comprovada pelos números. Vejam bem, ganhou o primeiro campeonato de Caxias do Sul em 1920, fazendo a final aonde? Em Porto Alegre, porque em Caxias não deu devido às escaramuças, aos conflitos, até aos tiroteios, e o jogo teve que ser transferido para lá, e ganhamos do rival juvenil por 4-1. Primeiro campeonato da cidade, 1920. Em 1935, aí numa boa, sem tiroteio, mas campo neutro, em Porto Alegre, ganhamos do Caxias, que era o Flamengo na época, também aonde? Em Porto Alegre. E era o primeiro campeonato da cidade com a presença daquele que seria o nosso arquirrival pelo resto da vida. Ganhamos por 2-0. Nós somos campeões em 1922 de Caxias do Sul, portanto somos campeões do centenário da independência brasileira, fomos campeões de Caxias do Sul em 1935, somos os campeões do centenário Farroupilha, e em 1975 nós fomos os campeões da Taça Governador do Estado, portanto campeão do centenário da fundação da cidade da imigração. Consequentemente, o Juventude também é, na sua história, assim como o Corinthians e o América do Rio, o chamado campeão dos centenários. Nós fomos o primeiro clube gaúcho a viajar para o Oriente Médio, de lá voltando invicto, jogando com várias seleções, inclusive com o clube árabe campeão, dirigido nada menos por Tele Santana. Somos o único clube gaúcho a ter estado na Copa Libertadores de América. Fomos o primeiro clube gaúcho a quebrar a hegemonia da dupla Grenal em 1998, conquistando o título em pleno Beira-Rio. E em pleno Maracanã, no ano seguinte, em 1999, nós conquistamos o Brasil. Costuma-se dizer que 3 pessoas calaram o Maracanã. O Uruguai, principalmente através do seu carrasco, o Alcides Didi, o ponteiro direito, que fez o 2º gol contra o Barbosa em 1950, nos tirando o título de campeões do mundo que parecia certo em 1950. Frank Sinatra calou o Maracanã. E depois, por último, o Papa João Paulo II. E aí surgiu um 4º elemento para calar e silenciar mais de 100 mil espectadores no Maracanã. O Esporte Clube Juventude, que, no entanto, contou com o grito e a vibração de 1000 juventudistas. A história de Juventude é muito bonita, é muito fascinante, como eu disse, e eu fico muito contente de poder contá-la quando eu posso. Não só contar, e com todo esse conhecimento que o Dr. Michelin está passando, desde a sua infância, junto aqui ao Juventude, esse lado histórico todo conhecedor. Como é que é, Dr. Michelin, estar numa galeria como essa, diante desses belíssimos troféus conquistados ao longo dessa história? Eu sempre digo, e cada vez que eu revejo, manuseio a história do Juventude, Marcos, que eu gostaria muito de ter sido um dos 35 fundadores. Porque aquela
fundação, aquele dia da fundação do Juventude, no sagrado 29 de junho de 1913, deve ter sido muito, muito emocionante para aqueles jovens. Alguns recém tinham 15 anos de idade, outros eram um pouquinho mais barbados. Mas entre os 35, olha só, numa cidade que era tipicamente da imigração italiana, provinciana, o grande mentor do Esporte Clube Juventude era um inglês, John Tibbets. John Henry Anderson Tibbets, que veio da Inglaterra para trabalhar na instalação da rede telefônica brasileira e foi designado para a região sul. Aqui se radicou por uns tempos, entusiasmou o pessoal e ensinou a jogar futebol, porque era um esporte que mal e mal se conhecia. Esse é um dos grandes méritos, das grandes virtudes que o Juventude tem em sua história. E estar aqui nesta sala de troféu é, para mim, uma alegria sempre que eu renovo, cada vez que eu entro, porque eu vejo toda essa vastidão de taças, de troféus, canecos, como se diz hoje em dia no popular, mas que dizem muito, né? São canecos valiosos, essas fotos maravilhosas demonstrando a pujança, toda a história do Juventude, porque o Juventude sabe valorizar como relíquia, como tesouro, seus ex-presidentes, seus ex-técnicos, seus ex-atletas. O Juventude sabe fazer isso. A prova está neste memorial. E nós temos guardada até hoje a nossa primeira ata. A ata original, com a assinatura de todos os nossos 35 fundadores, existe, está conosco. Então o Juventude tem tudo isso, além que é um acervo sentimental, um acervo afetivo extraordinário. Por isso que ser papo bate muito aqui dentro do coração. Além de ser papo, bater no coração e também cuidar do coração dos juventudistas, doutor Mequelin. Eu diria, como médico, que aí sim não faço absolutamente, de maneira nenhuma, qualquer separação entre torcedores e diria mais, né? Pessoas de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer política, né? Não existe isso. Né? Mas, na verdade, é muito bom como cardiologista ter esse contato, porque, no fim das contas, muitas das minhas consultas terminam em futebol e no Juventude. Nesse memorial, nesse acervo, nessa história toda do Juventude, doutor Mequelin, a seleção dos 100 anos do Juventude, os melhores jogadores, os técnicos que passaram por aqui, em seu entendimento e do seu conhecimento? É muito difícil estabelecer uma formação de uma seleção que abrange nada menos do que 100 anos. Isto abrange milhares de jogadores, milhares, né? Porque imagine-se quantos times o Juventude formou ao longo dos seus 100 anos. A minha seleção, não pretendo que seja a seleção perfeita, e não é, a minha seleção abrange algumas obediências, diria assim, históricas. Goleiro, Negri, o melhor goleiro do Juventude, numa época maravilhosa, em que Pastelão era o treinador, e que o Juventude dominou o interior do Rio Grande do Sul, nos meados da década de 60. Nós ganhávamos quase tudo, aqui no Jacone não se perdia para ninguém, e fomos tricampeões do interior gaúcho consecutivamente, não salteadamente, dizer, foi tricampeão aos saltos, não, consecutivamente, 64, 65, em que fomos vice-campeões estaduais, e 66. Então, era um time realmente formidável. Então, Negri, meu goleiro. O lateral direito é da sua mesma época. E por quê? Everaldo Marques da Silva não foi nada menos, nada mais do que tricampeão mundial no México, 4 anos depois, em 1970, e o Everaldo, quando veio emprestado pelo Grêmio, numa transação em que Eloy, o nosso centro-médio, foi negociado com o Grêmio, o Everaldo veio como uma esperança para ser centro-médio, volante, número 5. Não tinha como tirar os titulares que jogavam muito, e depois falo desses titulares que estão na minha seleção, e o Pastelão improvisou o Everaldo e deu certo, e ele se tornou o maior lateral brasileiro por muito tempo. Na zaga eu não posso deixar de colocar na minha zaga o Indião,
o primeiro índio, e ao lado de Capone, aquela dupla de zaga que conquistou o Rio Grande do Sul e conquistou o Brasil. Não vejo outra zaga, apesar de ver grandes zagueiros, que eu poderia colocar aí. E o meu lateral esquerdo é da época de Negri e Everaldo, é o Bugre, porque o Bugre teve várias propostas para sair de Caxias do Sul, e disse, não saio de Caxias, gosto da cidade e gosto muito de estar no Juventude. E o Bugre jogou 10 temporadas seguidas no Juventude, sendo um ala, um lateral esquerdo dos melhores. Minha seleção é 4-3-3. Então, 4 goleiros, 4 zagueiros. Os 3 do meio do campo, eu coloco Flávio Campos, indiscutivelmente, o homem que levantou 2 taças importantes, está dito tudo. O Laurinho, o jogador que mais vestiu a camisa do Juventude, possível ficar fora, e além de tudo, pelo seu talento, pelo seu caráter e pelo seu futebol. E os outros 2 meia são aqueles que eu referi, onde o Everaldo não encontrou lugar. E na verdade, sobraria só uma posição, mas eu digo que eu escalo Hermes Nezito, porque Hermes Nezito era um acasalamento. Eram 2 jogadores que jogavam por música, eram 2 jogadores que, quando se falava numa meia cancha brilhante, a gente dizia Hermes Nezito, Hermes Nezito. Então, para mim, fica um jogador como se fosse o único jogador, Hermes Nezito. Na verdade, são 2. E o ataque? Ponteiro direito, porque eu vou pela formação antiga, ainda uso pontas, o ponteiro direito, por excelência, fantástico, chamava-se Babá. O Babá foi um jogador extraordinário, pequeno, não tinha 1,60 m, mas tinha pernas fortes, botava uma bola na área na medida, sabia fazer gols, e foi depois, já um pouco adiantado de idade, jogar numa bela formação que o Grêmio teve. Ele, junto com o Joãozinho, Alcindo e Volmir, fizeram um furor pelo Brasil. E o Babá foi titular da seleção brasileira gaúcha, treinada por Carlos Froner, jogando 4, 5 partidas naquela época. Ponteiro direito melhor que ele, impossível, se hoje jogasse seria milionário. Centroavante, um cidadão que eu tenho no meu coração, que eu estimo muito, que chama-se Mário Martini, casado com uma tia, portanto um tio meu. E por que Mário Martini? Por ser meu parente? Não, até aí não, eu não pratico essas coisas. Mas o Mário Martini foi o maior e é o maior goleador da história do Juventude. 217 gols ele marcou. Jogou na época amadorista, entre 1930 e 1940, por 18 temporadas, quebrando uma ou outra temporada, senão acho que teria feito mais gols. Então, Mário Martini foi o que mais botou a bola para as redes. Isso é história, não posso deixar fora. E o que vem ali, como, digamos, um falso ponteiro esquerdo, coisa parecida, é Lorito Nieto, da década de 1950, que é o segundo maior artilheiro do Juventude e um dos 3 jogadores que mais vestiram a camisa esmeraldina. Então, a minha formação, para quem não acompanhou, fica sendo Negri, Everaldo, Índio, Capone e Bugre. Flávio Campos, Laurinho, Hermes Nezito, Babá, Mário Martini, Lorito Neto. Meu técnico é Pastelão. Técnico Pastelão. Está aí a seleção dos tempos e da consagração do Juventude, colocada pelo Dr. Michelin. A gente vai ao intervalo comercial e já volta com o TV Top, com mais histórias do Juventude, e vamos falar agora sobre o jogo que vai ainda ter no reconhecimento e engrandecimento aos 100 anos do Juventude. Já voltamos.